Quer alavancar a produtividade da sua obra com mais inteligência e integração total de suas equipes? Bem-vindo ao Agilin, o primeiro aplicativo de gestão da construção civil que leva para o canteiro o conceito Lean Construction 4.0. É mais produtividade e inteligência em tempo real. Com o Agilin, você simplifica e reduz todo o fluxo de gestão da sua obra para apenas 4 etapas. Agilin Planner. Planeja sua obra de forma simples e intuitiva, utilizando a metodologia da linha de balanço. Com o Agilin App, além de ter toda a visão do planejamento no canteiro, é possível cadastrar funcionários e alocar suas equipes nas tarefas planejadas. Nas estações Agilin, as equipes têm acesso aos pacotes de trabalho, gerando integração e atualização do planejamento em tempo real. Destaque para o Andon integrado ao Agilin, que alerta sobre problemas na produção, diretamente do campo para o painel de performance e aplicativo. A cada pacote de trabalho concluído, receba um alerta no aplicativo para a inspeção da qualidade. Viu só? Além de reduzir processos e acelerar a produção, o Agilin gera indicadores a respeito da produção, além de planos de ação em tempo real que podem ser acessados em diversas plataformas, inclusive via WhatsApp com chatbot 24 horas. Agilin, a gestão moderna da construção civil na palma da sua mão. Pensamento Lean. Aliás, o que quer dizer Lean? Porque tem muita gente aí falando de Lean sem conhecer sequer a palavra. Lean, muita gente diz, é enxuto. Não, mais ou menos. Lean é um adjetivo em inglês que quer dizer magro. Magro, assim, sem gordura. Se você chegar num açougue e disser, eu quero uma carne lean, o que é que o açougueiro entende? Você quer uma carne sem aquela capa de gordura, né, de banha. É isso aí que é o Lean. Quando a gente joga isso para o mundo da construção, o Lean quer dizer o quê? A gente ter processos, e veja que isso não é só processo de campo, o cara fazer a alvenaria. É a empresa trabalhar de uma forma que os seus processos sejam Lean, magrinhos, sem aquela gordura. Se você olhar, tudo que você faz tem um desperdício, um Lean. Eu fui agora sair com meu filho, fui ali no estacionamento. O estacionamento eu fiquei pensando, eu digo, pô, esse cara está fazendo, o manobrista lá, uma operação que se fosse eu conseguiria melhorar e diminuir aqui o tempo em que ele faz tal coisa. Isso é o quê? Pensamento Lean. Eu vou pedir, Kinderé, que você comece a botar os slides aí e a gente vai conversando, a gente vai falando. Eu queria que você que está de casa, que está em casa aí, que entrou, que fosse dizendo de onde você é, de que cidade, de que para a gente depois ter uma noção aqui um pouco mais clara desses processos. Bom, é legal, viu, Aldo? Só um ponto, tá? É legal que as pessoas possam fazer as perguntas, tá? A gente tem o Q&A aí no Zoom. Então, eles vão fazer as perguntas, eu estou aqui já a postos para ir juntando elas e no final a gente vai abrir para todo mundo entrar com suas considerações, tá? Estou vendo aqui muita gente de Salvador, de São Luís. Né? Ótimo. Lembrando, Kinderé, que isso aqui é um bate-papo meu com você e a gente vai ter aí as pessoas, penso eu, se beneficiando aí de algumas trocas de conteúdo que a gente vai fazer aqui. Quando eu queria até criar aqui antes uma expectativa de vocês, que isso aqui não é bem uma aula. O que eu vou fazer aqui hoje é mais compartilhar com vocês minhas impressões do que propriamente explicar o que é Lean. Esses dias, rapaz, eu estava conversando aqui com um colega engenheiro, conversando com vários colegas, e um deles disse, Lean é moda. Isso é moda, rapaz. Você se lembra de 5S? Eu digo, me lembro. Aquilo foi uma moda, era todo mundo fazendo 5S.
umas caixas, você separava coisa, limpava gaveta, tirava coisa de papel. 5S virou uma grande moda. O Lean, eu entendo que não é. Compliance, eu tenho minha dúvida. Eu tenho umas dúvidas. Umas horas eu acho que sim, outras horas eu acho que não. Mas o Lean Construction, a meu ver, já é uma realidade. E eu vou lhe dizer por quê, viu, Kinderer? Porque o empresário está começando a perceber valor na introdução do pensamento Lean em sua obra, ou se você é um incorporador, você seu produto, passa a acreditar mais naquele construtor que utiliza Lean. Isso eu tenho visto com mais clareza. Você concorda com isso? Concordo total, né? Eu vejo que o Lean, ele tem, além de você ter essa estabilidade maior da produção, ele tem lá na casinha da Toyota, no telhado, né? Você tem custo, prazo e qualidade, né? Então, o Lean, ele tem como resultado final, né, agregar valor para o cliente final. Então, se eu uso a mentalidade do Lean, eu vou estar agregando mais para o meu cliente, seja ele o incorporador ou o cliente final. Então, perfeito. Voltando aí para isso que eu estava dizendo, o cara botava negócio de 5S, ele dizia, porra, isso aqui é um ônus para mim, que saco ficar tirando papel. Ele via como um ônus. Compliance, porra, é mais custo que eu vou botar para dentro dessa empresa agora, tudo vai ter que passar por um setor de compliance. Ele vê aquilo como um ônus. O Lean já está começando a ser percebido como um ganho, como um bônus. Tem que botar um B aí na frente. Bom, vá passando aí, Kinderer. Vá passando aí o slide, por favor. Essa visão tradicional, isso eu queria falar, isso, deixa aí, mais com você que é do mercado, mais do mercado imobiliário. Mas esse conceito pode ser para todo mundo. Se você pegar os anos 80, quem eram os homens mais ricos do Brasil? Silvio Santos, e os outros 9 eram donos de construtora. Era assim, tá? Se você pegar, era Silvio Santos, Roberto Marinho, mais 8. Tudo de construção. Hoje, pegue aí. Tem algum que seja dono de construção entre os homens mais 10 ricos? Não. O dinheiro mudou de lugar. Por quê? Porque a construção deixou de ser altamente rentável. O cara fazia errado, ainda assim, enchia as burras. Hoje é diferente. Quando a gente está trabalhando em licitação, no mercado da infraestrutura, a gente faz o custo, é a equação de cima, estipula o lucro e vai lá para a licitação, não é isso? Com o preço. No mercado imobiliário, você tem que fazer, são as mesmas letras, a mesma equação, só que de trás para frente. O seu lucro vai ser o quê? O preço que é ditado pelo mercado. Não adianta você orçar de qualquer jeito, botar o lucro e dizer meu apartamento aqui na Pituba, em Salvador, vai ser 20 mil reais o metro quadrado, porque foi o valor que saiu. Ninguém vai comprar, porque o preço é 8 ou 10, sei lá quanto é. Então, aqui, vá passando aí, Kinderer. Quando agora a gente está nessa fase aí de... Vá no gráfico aí. Quando agora... não clique ainda não. Quando a gente agora está nessa fase de incerteza, de novos cenários, o lado esquerdo é o empresário antes dizendo, porra, eu ganho 10 em cada empreendimento meu de 100, certo? E aí, ele, querendo ir para o ano que vem com a mesma rentabilidade, ele diz, porra, eu tenho que de novo agora receber 100 para eu ganhar 10. A meu ver, ele tem que começar a pensar diferente. Ele tem que ver o seguinte, olhe que se ele baixar 5%, clica aí, Kinderer, se ele baixar 5% no custo, o lucro dele aumenta 45%. Está vendo como isso é uma aritmética simples, mas que tem muita gente que está assistindo a gente que nunca parou para olhar isso? Porra, eu tirando 5 de lucro, de custo, eu boto 45 a mais de lucro. Isso aí, rapaz, é mais do que qualquer bolsa de valores que dá um negócio desse. Então, onde é que está o Lean? Se eu quiser baixar esses 5% do custo, só tem 2 coisas para fazer. Uma delas, passa aí, Kinderer. Uma delas, comprar melhor. Mas aí você tem que combinar com os russos lá do outro lado, né? O vendedor do material. Negociar melhor. E a outra é você aumentar a produtividade. Quando a gente fala de produtividade, pode fazer propaganda, né, Kinderer? Eu fiz aqui uma live 2 semanas atrás com Luiz Henrique Ceoto, que para mim é um grande guru desse mundo imobiliário aí. E ele dizia assim,
A produtividade da construção civil no Brasil é muito baixa em relação à Alemanha, aos Estados Unidos, etc. Aí alguém perguntou, é a produtividade do pedreiro? Não. Se você comparar o pedreiro Severino com Fritz, lá da Alemanha, a produtividade não é tão diferente. Agora, se você pegar a produtividade da obra, aí é onde está a diferença. Porque aqui no Brasil falta material, Severino fica parado, enquanto o Fritz está trabalhando. Aqui tem absenteísmo. O colega de Severino não vem amanhã porque o ônibus furou o pneu, né? Ou o cara pegou um atestado aí qualquer. Agora não dá. Não dá agora. Eu estou aqui numa live. Terceira coisa, desculpa aí, gente, eu tenho que botar o link aqui em casa. Pode. Botar um Kanban, alto. Bota um Kanban vermelho assim, ó. Olha o link aqui, mas tudo bem. Vamos lá, faz parte aqui para vocês entenderem porque a improdutividade no Brasil, filho de Fritz não entraria para atrapalhar a live de Fritz. E aí, o que é que acontece? O caminhão de Fritz para certinho na porta da obra e tem um equipamento correto para tirar o pallet do caminhão da porta de Fritz. Aqui não. O caminhão de Severino, vem de um tamanho errado que não pode parar na porta da obra, né? E o cara vai botar um guindaste, bate no fio, e o cara fica aquela dúvida, quem é que descarrega? O cara do caminhão disse, não sou eu. O construtor disse, também não sou eu. E aí, quem é que faz a descarga do pallet? E o pallet vai ser usado quando? Daqui a 2 meses. Ih, rapaz, para que chegou agora? Ou então, não, esse pallet era o da produção da semana passada. É por isso que a nossa produtividade cai. Não é porque Severino seja improdutivo. Ao contrário, Severino até é produtivo. Agora, o meio ambiente, o ecossistema é que não ajuda. E é aí que o Lean entra em cheio. Vai passando aí, Kinderé. Aí é que o Lean... Aí, ó. Então, o mais fácil é tentar reduzir o que torna Severino improdutivo. E o que torna Severino... Agora eu vou expandir. De Severino para a empresa. Passe aí. São aqueles quadrinhos que mostra onde está... Eu não vou mais agora chamar de improdutividade, eu vou chamar de desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de espaço, tá? Espera. Sua obra aí tem espera? Tem espera em caminhão, tem espera de gente de braço cruzado, movimentação desnecessária, porque o cara estoca e dá 2 tombos, né? Estoca aqui, depois estoca lá dentro, depois estoca no andar. Processos desnecessários. Eu daqui a pouco vou falar disso. Área ociosa. É um desperdício. Aumenta a área de vigilância, aumenta a área de iluminação, aumenta a área de cerca. Transporte interno, estoque. Eu fui numa obra outro dia, rapaz, fiquei até com pena do engenheiro. Ele abriu um almoxarifado abarrotado até o telhado. Aí me olhou assim com um ar de aquele orgulho, disse, não tem uma obra com um almoxarifado desse. Eu digo, rapaz, você comprou tudo isso fora de hora, porque se você fosse japonês lá na Toyota, no Just in Time, esse seu almoxarifado era nada, porque tudo iria chegar na hora certa, porque você teria a programação, né? Produção em excesso, fazer muito antes da hora, defeito e atraso. E assim, Kinderé, eu vou lhe dizer um exemplo que aconteceu comigo 4 anos atrás. Eu tenho 54. Quando eu fiz 50, eu fiz uma festa aqui em Salvador, chamada Aldo 50. E eu tinha que preencher uns convites, certo? Então, a atividade era... Minha mulher disse, você tem que assinar o convite, para não ficar uma coisa muito fria. Então, eu rubricava o convite, tinha que botar o convite dentro do envelope e depois selar o envelope. Eu fiquei olhando, eu digo, eu vou fazer de 1 por 1, né? Assino, tudo. Boto dentro do negócio e colo. Só que veja como isso tinha um desperdício. Porque eu assino, tem um movimento desnecessário de eu apoiar a caneta em cima da mesa e voltar com a mão vazia. Aí agora meu mindset muda. Eu agora sou o homem do envelope. Vou botar dentro do envelope. Aí cadê a cola? A cola está aqui. Ó, outro movimento desnecessário. Certo? Aí eu digo, não, eu vou assinar tudo, depois eu boto tudo dentro do envelope e depois eu selo tudo. Comecei a fazer assim, pensando em fluxo.
Aí minha mulher entrou aqui e disse, pô, você não está com nenhum envelope pronto. Eu já tinha assinado uns 30. É verdade. Por quê? Porque eu tinha uma porção de assinado, mas não tinha nenhum para levar para o correio, né? Aí eu digo, pô, então eu vou começar. Como eu sou engenheiro, já tinha estudado isso, eu digo, eu vou fazer aqui uma linha de balanço. Qual é a minha produtividade? Já ouviu falar disso, né, Kindera? Linha de balanço? Ah. Eu digo, pô, eu vou fazer um gráfico. Qual é a minha produtividade de assinatura? Muito rápida. E qual é a minha produtividade de botar dentro do negócio? Um pouco mais lenta, porque é um pouco mais difícil. E a seladora? Extremamente rápida. Inclusive, se eu tivesse uma máquina de selar, nem adiantava eu mobilizar essa máquina de selar aqui no início, porque eu queria selar um envelope e ficar esperando o gargalo que seria a botar dentro do envelope. Eu espero que você esteja entendendo isso assim. Essa é uma visão de quem vê o quê? Fluxo, né? De quem vê a declividade da linha de balanço num gráfico. E se você desenha esse gráfico, qualquer pedreiro entende. Porque cronograma de barra, eu posso falar à vontade porque eu sou autor de livro de cronograma de barra. É bom para você ver a obra como um todo, para você montar, fazer a estratégia, puxar as barras, ver quando as coisas vão começar. Mas cronograma de barra é para cronogrameiro ler. A linha de balanço, se você tem uma repetitividade, aí você consegue fazer com que todo mundo entenda. Aliás, o nosso amigo Cosquela, seu convidado aí, essa teoria do Lean se baseia num pilar chamado Last Planner, né? Não é isso aí? Tá boa a pronúncia, Kindera? Perfeito, Last Planner System. Exato. O que é Last Planner? É o último planejador. Você já se deu conta aí, vocês que estão aí? Porque o cronogramão é bom para ver o todo. Mas você vai entregar Severino, uma obra da estrada, está aqui, Severino, 1 ano de estrada. Não serve para nada para o encarregado, para o mestre. Agora, se eu vou descendo na pirâmide de detalhes, eu pego o cronograma, passo para uma programação trimestral, para eu ver suprimento, contratação. Depois eu passo para uma programação quinzenal ou semanal. Essa eu consigo transformar o encarregado no last planner. Ele vai ser o último planejador. Veja que eu estou pegando o cara e transformando ele de uma orelha seca num planejador, um microplanejador, mas é verdade. Esse cara entende aquele pequeno mundinho onde ele está vivendo. E isso ajuda bastante. Então, Kinderé, eu queria que você assumisse aí os próximos slides, que aí é com você. Eu volto num segundo aqui. Vá seguindo aqui. Tranquilo, Aldo. Então, pessoal, o Aldo falou de alguns, como é que eu posso falar para vocês, né? Alguns pilares aí do Lean Construction, né? Alguns pontos importantes do Lean Construction, e para a gente poder segmentar, e para a gente, dentro desse tempo que a gente tem disponível aqui, para que a gente consiga objetivar, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos chaves, tá? Tem outros pontos, tá? Tem outras abordagens aí do Lean, mas eu escolhi aqui algumas para a gente focar hoje, tá? De como a gente conseguir fazer essa transformação Lean dentro da nossa obra, né? Então, eu trouxe aqui cinco pontos, né? E eu percebo que quem trabalha muito, Aldo, com essa questão do cronograma de barras, que isso é uma cultura não só de planejamento, mas uma cultura de operação, foca muito nas atividades de transformação. Ou seja, aquelas atividades onde eu estou pegando o tijolo e transformando em parede, assentando o meu piso lá no meu contrapiso, né? Então, são as atividades que transformam o insumo em parte do meu produto, certo? Só que o grande problema é que numa obra, isso não sou eu que estou dizendo, isso tem um estudo do Construction Institute, que fala que 60% do tempo dentro do canteiro é gasto com atividade de fluxo, tá? Então, quando você vai olhar para um cronograma, com um cronograma de barras, você vê logo de cara no seu eixo vertical as atividades de transformação. E o fluxo você não consegue visualizar.
aquilo que você estava falando nos seus envelopes, né? Você carimbando lá, você não consegue enxergar isso. Você consegue enxergar as predecessoras, mas você não consegue enxergar o fluxo. Então, quando você vai para essa transformação Lean, a primeira coisa que você faz é mudar esse seu eixo. Ao invés de você estar vendo as atividades de transformação, você vai ver locais. E aí você vai conseguir enxergar o fluxo da sua produção através da linha de balanço. O Kinderé, oi. Se você mostrar isso aqui, em 30 segundos, você pega um leigo que não é de engenharia, que consegue ver. Ó, aqui à esquerda é o prédio. E embaixo, na esquerda, o eixo vertical é o prédio. E aqui embaixo é o tempo. Onde é que você está avançando mais rápido? É no serviço preto ou no serviço marrom? Ah, é no serviço preto que é mais rápido. Agora, por que você não começa esse serviço preto antes? Porque ele vai se encontrar com a tarefa predecessora dele lá atrás. Ah, rapaz. E a declividade dessa linha é a minha produtividade por andar? Porra, fica mais fácil de eu controlar desse jeito. E se eu quiser colar isso na parede da obra e com a caneta vermelha na mão, não precisa nem ter inteligência artificial, eu ir marcando onde eu estou. É muito mais simples do que num cronograma de barra de 5.000 atividades, pelo amor de Deus. Agora, o grande lance, Aldo, muitas vezes as pessoas veem a simplicidade como só essa mudança de eixo, né? É muito simples, mudou o eixo, eu tenho uma linha de balanço. O grande diferencial para quem quer fazer uma linha de balanço é você usar como base da elaboração da linha de balanço os conceitos do Lean. Para mim, não existe linha de balanço sem você estar com o conceito de células de produção, enxergando os clientes internos do seu processo. Né? Não faz sentido você ter linha de balanço sem entender takt time, ritmo, batidas da sua obra, sem você estar tentando reduzir os estoques de trabalho em processo. Né? Então, é importante que, junto com a linha, você tenha um embasamento filosófico do Lean, os conceitos dentro dela. E aí, Aldo, o último ponto que eu estava explicando para o pessoal, que eu escolhi 5 pontos para a gente falar sobre como você ter essa implantação do Lean, que está até ali meio que apagado, que é a tecnologia. Uma dificuldade que a gente tem para conseguir ter as linhas de balanço é que as ferramentas atuais não ajudam. Project, Primavera, esses grandes softwares não trabalham com linha de balanço. E as obras fazem linha de balanço utilizando o velho Excel. Que para você conseguir reprogramar, chegar nesse nível de balanceamento, é muito complexo, é demorado. Né? Então, o Kinderé, eu fui contratado uma vez por uma grande construtora brasileira para ir em Trinidad e Tobago, numa obra de estrada. Uma obra linear, uma estradona. E eu tinha que validar um cronograma de 5.000, 3.000 atividades. O que foi que eu fiz? Eu traduzi aquilo para uma linha de balanço. Eu dizia, aqui a pavimentação. Eu tirava do project e riscava numa folha de papel para ver exatamente essas linhas. É o que a gente chama, o colega disse aqui, diagrama tempo-caminho. É a mesma coisa. E aí eu começava a ver como tinha atividade tendo conflito, como tinha falta de fluxo, como tinha lacunas. Termina aqui e depois essa atividade só recomeça 2 semanas depois. Estava faltando olhar dessa maneira. Quando eu fiz, todo mundo caiu para trás. Porra, o cara veio do Brasil, vocês não conseguiam fazer isso? Ah, não, porque não sei o quê. 1.000 coisas para resolver. E o engenheiro, João Dias, que era o engenheiro de planejamento lá, ficou tão fã desse negócio que hoje é um craque em planejamento com linha de balanço, tempo, caminho, esse tipo de coisa. Você estava falando aí do pensamento Lean. É verdade, para essa linha se resolver, se manter, eu preciso, não é só pensar na execução, eu preciso pensar, eu gosto de fazer a seguinte pergunta: o que pode dar errado? Isso está amarrado com aquela teoria das restrições. Antes de começar o serviço, eu tenho que perguntar o seguinte: para esse cara fazer essa linha, o que é que pode dar errado? São 5, letra M. Quer ver? Mão de obra. Vamos supor que eu vá começar um serviço, vou chutar um serviço bobo, azulejo. Assentamento de piso. Já tem um assentador de piso? Já. É o mão de obra. O 2, material. Pergunta besta, né? Já o material chega segunda-feira, rapaz, a gente teve um problema aqui com o suprimento. Isso acontece direto em obra. O 3 é método. Método é
O cara sabe como vai fazer. Cadê o projeto? Rapaz, eu sou o rei das perguntas imbecis. Cadê o projeto? Pera aí que a arquiteta Larissa está refazendo aqui a paginação. Severino, se você botar Cristiano Ronaldo no lugar de Severino, ele vai ficar de braço cruzado, porque a arquiteta Larissa ainda está resolvendo o negócio. O 4M é máquina, que seria equipamento. E o 5 é meio ambiente, que é o quê? Acesso. Eu tenho esse acesso liberado, tanto à frente de serviço como o caminho, né? Então, essa teoria das restrições, eu acho que você faz isso, né, Kinderé? Você entrega Sim. lá para o cara que vai fazer a obra e o cara vai baixando, vai descartando isso. As pessoas têm um material. Por quê, rapaz? Construção é uma coisa simples, a gente aqui complica. Desculpa aí que eu fico até empolgado aqui com os assuntos. Então, como a gente não estava te falando, Aldo, então, assim, o grande problema aqui, como você falou, o M é o método, né? É tipo a ferramenta que a gente vai utilizar, né, para conseguir chegar na linha de balanço. Então, assim, eu vi essas linhas em Excel e aí eu fui visitar um cliente, Aldo, em Recife, e ele utilizava a linha de balanço em AutoCAD. Ele fazia, ele desenhava no AutoCAD a linha de balanço e ele não conseguia atualizar nem trazer a linha para a realidade da obra, né? E aí foi que a gente desenvolveu, e a gente está usando esse sistema, alguns clientes a gente já estão utilizando, né? A nossa plataforma de gestão Lean, né? Que é o Agile, onde você consegue, em poucos passos, elaborar essa linha de balanço de forma interativa, né? Então, versus você ficar pintando no Excel, você monta a sua rede de predecessores, né? Você vai lá e monta conforme a lógica de precedência e o método construtivo que você definiu para aquela sua obra, né? Você pode editar os pacotes de trabalho, agrupar eles em etapas mais Veja que aqui você está trabalhando como se fosse no Project ou no Primavera. Você está montando a rede de precedência. Agora que você vai botar essa dimensão espacial da coisa, que é o bonito aí. Monta aí, Kinderé, para a gente ver. E aí agora eu vou colocar, Aldo, os lotes de produção, né? Então eu linko a minha rede de predecessores, né? Fiz a rede de predecessores, depois eu faço os meus lotes de produção, tá? Que é a tipologia, certo? E no terceiro momento você junta as duas coisas. Lote de produção com rede de predecessores, você gera a sua linha de balanço, tá? Então, a gente pegou todos os movimentos... A gente pegou todos os movimentos que a gente fazia na mão, digamos assim, na marra, e colocamos de uma forma simples, com clique, com poucas horas de treinamento, você está utilizando a ferramenta e balanceando a sua produção, tá? Que é um método que até recentemente a gente já teve uma live do professor Formoso, que ele chamou também de Local Based Planning, né? Então, é um planejamento baseado em local, né? Então, você consegue visualizar o seu lote de produção de uma forma mais assertiva. Mas o interessante, Aldo, é o seguinte: muita gente foca na linha de balanço e acha que a linha de balanço é o começo, o meio e o fim, né? Para que eu consiga combater os meus desperdícios. Aí, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? A gente fez um estudo, tá, Aldo, com 30 obras, tá? Eu peguei 30 obras e dividi essas obras em 2 grupos. O primeiro grupo, Aldo, foram obras em que a gente entregou uma linha de balanço, mas a construtora não utilizou um método de gestão Lean, tá? E o segundo grupo foram empresas que a gente entregou a linha de balanço e foram utilizados métodos de gestão Lean. E a gente aferiu para cada terço da obra, dividiu a obra em 3 etapas, o índice de percentual dos pacotes efetivamente concluídos conforme o planejado. Olha o que aconteceu. As obras onde você não tem uma metodologia de gestão Lean, você tem uma linha de balanço só, esse percentual ficou algo em torno de 50%. Ou seja, se eu tinha 10 atividades para executar, eu só conseguia executar 5. Ou seja, é uma eficiência baixíssima. Já as obras que tinham a linha de balanço, mas utilizaram o método de gestão Lean, tiveram quase que 30% a mais de aderência. Você está vendo aqui que a gente ficou na média de 80% daquilo que estava planejado foi efetivamente cumprido em cada um dos períodos. Então, o que eu concluí com esse estudo? A linha de balanço é o início de uma jornada rumo à produtividade.
né? A linha de balanço é só o primeiro passo para que a gente consiga chegar num nível de alta produtividade dentro do canteiro. Beleza? Ô, Kinderé, tem uma pergunta aqui. Por exemplo, se eu for fazer uma estrada e tracei lá as linhas e o colega aqui perguntou, mas existe chuva. Veja só, existe chuva. Você tem um histórico de chuva por mês, que você pode pegar aquilo que se chama de praticabilidade. O que é isso? É quantos dias em cada mês você efetivamente consegue trabalhar. Tem meses que são 8, tem meses que são 20, tem meses que são 14. E aí, nesse caso, a linha de balanço desse serviço não seria uma linha, vou usar aqui uma redundância, uma linha linear. Seria uma linha Seria uma mudança de inclinação. Com várias inclinações de acordo com o mês, mas ainda assim é chamado linha, certo? É um tempo-caminho com essas diversas linhas. Inclusive, eu mostro isso no meu livro. Pode fazer a propaganda do livro aqui, né, Kinder? No livro Casa é sua. Planejamento e Controle de Obras, eu falo disso lá. Uma outra coisa que é o seguinte, algumas pessoas reclamam que a linha de balanço é difícil de você reprogramar, porque o cara fez no AutoCAD, como é que reprograma? Ou ele desenhou com lápis. Eu fazia linha de balanço, tempo caminho, com lápis de cor, mas e aí? Sua ferramenta aí consegue ir reprogramando com os dados de execução real, Kinderé? Sim, Aldo. Eu viria aqui na sequência, né? Eu vou mostrar para vocês, quem vai chegar nessa fase de reprogramação. Só me antecipei porque tinha uma pergunta aqui, mas tudo bem, vai lá. Mas a gente consegue reprogramar as obras de uma forma muito simples e interativa com a linha de balanço, tá? Vocês terem uma ideia, pessoal, porque assim, além do software, a gente também é uma empresa de consultoria, então também presta consultoria para as empresas. Antes de eu utilizar a ferramenta, a minha ordem de grandeza para elaborar um planejamento de uma obra era algo em torno de mês. Então, meu tempo era mês. E dependendo do tipo da obra, hoje o meu lote virou turno, né? Então, a ferramenta dá uma velocidade, a tecnologia dá uma velocidade muito grande na elaboração do cronograma inicial da obra e nas reprogramações também, como vocês vão ver, porque a gente alocou inteligência artificial dentro da linha de balanço, tá? E tem outra coisa, Kinderé, muita gente liga linha de balanço com prédio. Não, linha de balanço é com qualquer coisa que tenha uma certa repetitividade. Você pode fazer isso com uma adutora de água, você pode fazer isso com uma rede de saneamento, você pode fazer isso com o mercado público. Pô, tem repetição? Tem, não são vários boxes? Você pode fazer isso para um estádio. A Andrade Gutierrez, em 2011, o Lean ainda estava engatinhando aí, eu estava como consultor deles lá na Arena da Amazônia. Foi feito o Lean para quê? Para a fabricação dos degraus, das arquibancadas, porque aquilo é um grande Lego, né? Um sem número de peças que tinha que ser fabricada, transportada e montado. Aí isso tinha linha de balanço para produção de degrau, produção de bancada, produção disso e daquilo. Então, não é só para prédio, não é isso, Kinderé? Perfeito. E assim, a gente tem vários tipos de obra. A gente está fazendo agora uma obra usando... Uma linha de transmissão, pode ser um bom exemplo? Uma linha de transmissão e uma usina de energia solar. Tá? E uma coisa interessante, Aldo, alguns clientes da gente, eu vi que tem até alguns aqui, eu vi logo no começo o Guido lá da Novais, né, o pessoal, que nas áreas comuns, mesmo em edificações residenciais, as áreas comuns são super rebuscadas, com ambientes diferenciados. O que a gente faz? A gente cria lotes de produção. Assim como você tem um lote como sendo o pavimento, você pode criar lotes de produção, né? Nas obras que você não tem uma unidade repetitiva, assim, indutiva. Porque, como eu falei, a linha de balanço, ela é uma ferramenta de local based. Então, você definir um local, você definir um lote, você pode utilizar a ferramenta da linha de balanço. Legal? Por exemplo, aqui em Salvador acabou de ser construído um centro de convenções. Tem repetitividade? É um prédio de andar? Não. É um prédio de 2 andares, todo lá. Mas tem repetição? Óbvio.
Pega o carpete, eu não posso dividir numa porção de setores, de lotes. Isso é que é o Local Based Planning, né? Eu atribuo aquilo a um setor físico lá. Vai em frente aí, que legal, legal. E aí, Aldo, a gente foi elencar quais eram os motivos, né? Quais eram as principais diferenças entre os dois tipos de obras, as duas gestões das obras. E engraçado que sem a gente combinar, né? A gente chegou na conclusão, né? Você até comentou, estava fora do script, você já falou ali do Last Planner, né? Mas a gente chegou à conclusão que as obras que têm uma maior aderência utilizam a técnica que você explicou do Last Planner e entendem que o planejamento ele não é um trilho, ele é uma trilha. Existem incertezas dentro do meu processo produtivo e eu tenho que estar fazendo planos de ação ali no meu médio prazo para corrigir esses desvios, né? Então, não adianta você fazer uma linha de balanço, como algumas pessoas já perguntaram, e colar ali na parede e dizer, não, está feita a linha de balanço, agora é nossa Bíblia, vamos seguir. Ele vai começar a descolar da realidade da obra e não vai mais agregar valor, né? Não vai mais agregar valor para quem está lá no campo. E, como você já explicou a questão do Last Planner, eu só vou colocar aqui um ponto que é interessante, que é a mensuração disso. O Lean fala muito disso, da transparência, trazer os problemas à tona. Como é que eu sei se as minhas restrições estão sendo bem gerenciadas? Como é que eu sei se eu estou cumprindo bem com o meu plano de comprometimento lá com o último planejador? E aí essas obras utilizam indicadores de longo prazo, para eu verificar minha aderência em relação ao planejamento de longo prazo, indicadores de médio prazo, como o IRR, qual o índice de remoção dessas restrições? Qual o setor da minha empresa onde está o gargalo? A gente percebe muito o pessoal da obra sendo colocado ali na parede e metralhado, né? Quando as coisas não acontecem, mas a obra é a ponta do iceberg. Eu posso estar com gargalos em outros setores da minha empresa. E, por último, eu vou ver o meu PPC e entender quais são as causas de eu não estar cumprindo com as minhas metas. A gente tem aquela história do Pareto, né, que pode ser que na minha obra eu tenha ali, né, 20% das causas, gerando 80% das minhas paradas no canteiro. Então, resolvendo aquilo, eu já faço uma nova abordagem em relação à minha produção. E aí, eu trouxe até aqui, Aldo, deixa eu só... PPC, para quem não sabe, é o percentual da programação concluída. A gente manda a programação, seja mensal, quinzenal, semanal, e depois a gente avalia quanto daqueles 20 serviços lá foram concluídos. Não sendo, a gente vai atrás das metas, das causas. Foi chuva, foi ausência, foi retrabalho, foi problema de projeto, foi falta de material. Legal. Está me ouvindo, Kidera? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. E aí, Aldo, eu trouxe, como a gente está sempre nesse bate-papo buscando ser o mais prático possível, eu trouxe aqui o depoimento de um engenheiro que passou a trabalhar com esse método, que está nessa obra desses grupos, nessa obra do grupo B. Né? E ele vai passar aqui para vocês, é o Xavier, trabalha na J. Simões Engenharia, e ele usa essas ferramentas, esse método do Last Planner. Vou passar aqui para vocês. Por favor, liguem, vai sair aí no áudio do computador de vocês. A gente consegue enxergar a importância da reunião de médio prazo quando a gente vê um planejamento nos próximos 3 meses, tanto de mão de obra quanto de material. Na reunião de médio prazo, a gente consegue elencar as restrições de todos aqueles serviços que serão executados nos próximos meses da obra. Com isso, a gente consegue fazer um planejamento exato, tanto de material como de mão de obra. A gente sabe a equipe que vai fazer determinado serviço e sabe o material mais minucioso que vai ser necessário para aquele serviço seja executado. E com isso a gente consegue fazer um planejamento para todos esses serviços e consegue seguir o cronograma. Então, é uma realidade, digamos assim, Aldo, é uma metodologia que exige uma certa disciplina, né? Eu até trouxe aqui no próximo slide quais são os desafios desse Last Planner, né? Porque, poxa, é simples, mas a gente sabe que não é toda obra que consegue ter essa disciplina, ter esse método e incorporar essa carga gerencial, né? Você quer fazer algum comentário? Por que as construtoras têm diferentes graus de aderência a esse tipo? Eu vejo o seguinte, muitas vezes o construtor é muito confiante naquilo que faz.
Porque engenheiro, em geral, é bastante confiante, né? A obra pode estar atrasada, você pergunta ao engenheiro, ele, não, velho, esse atraso a gente vai tirar nos próximos 3 meses. Não, a boca do jacaré começa a abrir cada vez mais, né, Kindere? Então, esse excesso de confiança, muitas vezes, atrapalha a condução. Isso eu vejo quando a empresa sempre está fazendo o mesmo tipo de obra. Quando é uma empresa que faz tipos de obras diferentes, às vezes esse grau de otimismo cai e o camarada dá mais valor a uma ferramenta como essa. A outra coisa é o grau de envolvimento que você dá à equipe. Eu vejo que muita construtora nota que planejamento é um trabalho daquele menino de óculos que está lá na sede, não é isso? O menino tem 2 anos de formato, está lá na sede e vai mandar cronograma para mim, doutor Aldo, com 32 anos de formato, para me dizer como eu vou fazer meu prédio. Ah, rapaz, cada uma. Não é assim que a gente ouve, Kindere? Agora, se esse rapazinho lá tivesse chamado doutor Aldo com 32 anos de experiência para ir lá olhar o cronograma, eu agora já fico coautor do trabalho. Então, aí é que eu digo, Lean não é só comprar a linha de balanço, me dá uma linha de balanço aí. Não, tem que estar todo mundo imbuído do Lean Thinking, do pensamento Lean. E aí, Aldo, trazendo aqui esses desafios do Last Planner, lá em cima da tela vocês estão vendo aí aqueles ícones que eu coloquei no primeiro slide, né? Então, você tem a transformação, você tem que olhar, o valor, quem é o cliente do meu planejamento? Nesse caso que o Aldo falou, o cliente é o engenheiro da obra. Depois do engenheiro da obra são as equipes de trabalho. Você tem que agregar valor para eles, né? Como é que está esse meu fluxo? Meu fluxo de atividades, de informações e a colaboração entre todo mundo. A gente vê que o Last Planner ele vai direto nesses 3 pilares, nesses 4 pontos que a gente elencou aqui. O difícil, Aldo, é depois que eu faço esse funil do Last Planner, fazer com que a informação permeie pelo canteiro todo. Eu vejo um sofrimento enorme dentro das obras para fazer com que esses pacotes de trabalho sejam montados sem restrições, impressos, distribuídos para todas as equipes executam. Quando elas executam, terminou, vem alguém conferir. Às vezes, a próxima tarefa ainda não está planejada. O encarregado desvia o cara para outra atividade que ele não pode ficar parado. Chega no final do mês, a folha de pagamento para o engenheiro pagar e a medição, ele não sabe se a qualidade já conferiu. Então, esses tipos de fluxo, né, se a gente olhar com a lente do Lean, a gente começa a ver isso de uma forma diferente. O que agrega valor, o que não agrega. Tem obra, Aldo, que eu vou viajar, que eu vou visitar, meu cliente não deixa, eu não consigo falar com o meu cliente na última semana do mês. Porque ele fala, cara, nem vem aqui, porque eu estou aqui fazendo atividades administrativas, fechando o fluxo. É verdade, estou fazendo relatório, rapaz, nem me fale de relatório, passei 80% de minha vida fazendo relatório que ninguém leu. Porque relatório é a coisa mais chata para quem faz e para quem lê, não é? Você precisa ter um dashboard, um painel com os indicadores, é isso que você precisa fazer. E o que eu vejo, viu, Kindere, é que esse movimento aí de Lean, de planejamento através de consultoria, está fazendo uma coisa que eu vaticinei há algum tempo atrás, que é o seguinte, o cérebro está começando a sair de dentro da obra e ficar alocado fora. Eu, daqui a algum tempo, não vou precisar de tanto engenheiro na obra, porque eu consigo mandar a programação de longe. Eu consigo pegar os dados de acompanhamento de longe. Eu posso fazer a apropriação através, né, da quantidade de horas que está lá, com a quantidade de serviço feito, se eu tiver isso. E aí, às vezes, você tem 2 engenheiros na obra quando você precisaria, na verdade, ter 1,5, né? O Lean talvez fosse eliminar esse meio. Como é que você faz isso? Né? Talvez eu tenha um engenheiro lá e uma consultoria por trás que tem a agilidade que às vezes o cara da obra não consegue ter, porque é subempreiteiro reclamando de medição, é peão querendo os tempos, é dona Maria da vizinhança reclamando do barulho, faltou estaca, é o projetista que não sei o quê, é o cliente que glosou a medição. Não é verdade? É assim mesmo.
E o que acontece é o seguinte, além disso, né, eu coloquei propositalmente, eu coloquei o último pilar ali, eu botei ele meio, não sei se você está vendo, Aldo, ele está um pouquinho, né, por quê? Porque é a tecnologia. Né? Então, se eu coloco a tecnologia nesse contexto, eu consigo compartilhar as informações, né? Eu consigo diminuir a minha carga gerencial e são essas experiências que a gente vem tendo, que é unir o Lean junto com a tecnologia para diminuir esse desafio e fazer com que empresas de diferentes portes consigam ter uma carga de gestão de excelência, um nível de excelência operacional. Né? Não necessariamente eu preciso estar ali com a equipe administrativa, e não necessariamente eu preciso estar com essa carga grande. Até tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, Aldo, quando você falou essa questão do 1,5 engenheiro, né? Ele falou, mas isso não vai de encontro ao Gemba, né? Ao VAVE. Total, a gente não está... o Gemba é andar, né? Andar no você ir ver, você ver os relatórios, você trocar os relatórios pela sua visita ao canteiro. Né? Então, o que eu percebo? O engenheiro da obra, pessoal, foi bem válida essa pergunta, eu até brinco, muitas vezes ele vira engenheiro de lan house. Ele passa a maior parte do tempo dele ali na frente do computador, fazendo relatório, mexendo em Excel, e ele não tem tempo para ir no campo. Então, a ideia, pessoal, é você reduzir essa carga sem valor agregado e fazer com que o engenheiro tenha mais tempo de ver o produto tendo seu valor agregado lá no campo. Tá? Exatamente. Então, a ideia é essa. O Kinderé, eu fui numa obra outro dia, tinha um engenheiro júnior calculando a produtividade real, a apropriação. Rapaz, era um manuseio de papel. Aí eu perguntei assim, tem quanto tempo que você não vai lá ver a fundação da obra? Doutor, tem uns 10 dias. Eu digo, é tanto papel aqui para fazer. Está faltando é o Gemba. Gemba é o quê? É aquela palavra japonesa aí do lado da Toyota, que quer dizer caminhar, né? Visitar, passear, alguma coisa assim. Descer ao chão da fábrica, é alguma coisa desse jeito. Não, eu acho que aumenta isso aí, potencializa o Gemba. Perfeito, perfeito. Então, o que a gente como é que está funcionando isso, Aldo? A gente está trabalhando com esse ciclo do PDCA 4.0, fazendo essa técnica do Last Planner, mas de uma forma mais fluida, colocando a tecnologia para dar fluidez no processo. Né? Então, desde a parte do Last Planner, né, do plano do PDCA, a gente vem aplicando, né, o médio prazo já integrado com a linha de balanço. Então, na ferramenta, você consegue ir lá na atividade, adicionar uma restrição, você vai ter um banco de dados de restrição, tá? E à medida que você apropria essa restrição naquela atividade, define um responsável e uma data limite, o sistema já libera a comunicação para todos os envolvidos. Né? Então, a gente hoje está com uma plataforma que é bem interessante, que usa o Telegram ou o WhatsApp, que ela envia, assim que eu boto a restrição, o cara já recebe lá no Telegram dele as restrições que ele tem, ele remove a restrição, você já calcula o IRR. Então, isso faz com que a informação flua. E flua para fora das fronteiras da obra. Às vezes, uma restrição ela não está num cara que tem acesso ao sistema. Ele está no cara do projeto ou no fornecedor externo. É importante que isso permeie em diversos níveis. Às vezes, o dono da construtora, ele está mais ali no estratégico, da incorporadora, principalmente, ele não tem acesso à ferramenta, mas o Telegram e o WhatsApp ele tem. Então, a restrição vai chegar até ele vai enxergar o impacto da demora da tomada de decisão dele em relação ao que está acontecendo no campo. Né? Um outro passo que eu vi que é bem interessante também, que as empresas têm alguma dificuldade, que a gente está resolvendo com a tecnologia, é a alocação das equipes. Então, dentro da plataforma do tablet, você consegue alocar as equipes nas atividades conforme o planejamento, certo? Colocar os valores de acordo com o orçamento da obra e você faz o seu curto prazo. Aí vem a próxima pergunta, né? Poxa, legal, mas isso está dentro de uma plataforma. Será que o Severino, né, que você usou o exemplo, como é que ele vai ter acesso a essa plataforma? O Severino não tem celular, ou não tem acesso, ou está sem a internet dele, né? Então, a ideia é que quando você for executar a obra, você for para o D do PDCA, você preste atenção nesse fluxo de valor. Não é só o fluxo de início e término das atividades, o fluxo da informação, o fluxo dos materiais,
o fluxo das pessoas, né? E aí, focando nesse fluxo da informação, dentro da plataforma que a gente vem utilizando, que é o Agilent, né? A gente desenvolveu essas estações, Aldo, que tem a tecnologia do IoT. Ela se comunica com o aplicativo e o operário consegue, lá no campo, puxar as tarefas dele conforme eles foram alocados lá na reunião de comprometimento de prazo, né? Então, isso faz com que eu chego em obras, eu vejo o cara que tem um encarregado. Qual é a função desse encarregado? É garantir. Esse papelzinho aí, ele lê o quê, Kinderé? Dê um exemplo aí. Ele diz a tarefa, o local, a equipe, né? E o prazo, a data de início, data de término e qual o prazo que ele tem, né? E você pode também colocar ou ocultar os valores. Dependendo da cultura da empresa, tem empresas que gostam de botar, inclusive, os valores. O operário vai sabendo quanto que ele ganha ao final de cada tarefa. Tá? Então, é bem interessante essa visão, porque você está olhando para os fluxos, não só das atividades, mas o fluxo da informação. E aí, uma coisa também que eu vejo que as obras, às vezes, pecam, elas têm uma obsessão muito grande pela data de início e término, mas eles esquecem da eficiência. Qual foi a produtividade? Onde é que eu tinha problemas? A minha equipe estava lá, mas será que ela estava 100% do tempo, como você falou, produzindo? Ou faltou material? E essa informação, Aldo, a gente sabe, mas a gente não anota. A gente não mede o quanto que isso atrapalha a gente. Sabe que atrapalha muito, né? E ela não vem à tona. A Toyota Lean fala que para que eu evolua, os problemas têm que vir à tona, né? E aí eles têm um dispositivo lá que a gente adaptou dentro da ferramenta, onde os operários, por exemplo, conseguem identificar, apertando o botão vermelho, que eles estão parados lá por uma falta de material. Isso vai bater na sala de engenharia, nos dashboards, vai bater nos tablets, nos aplicativos, e você consegue fazer com que o problema permeie por todas as esferas, porque você consiga resolver isso rápido, né? É verdade. E uma mudança de paradigma que a gente vê na construção civil, independente da tecnologia ou não, mas de gestão, é essa questão de ver o problema como algo positivo, como uma oportunidade de melhoria. Melhoria contínua. O problema é ruim quando é o mesmo problema toda hora. Mas você ter problemas durante um processo de evolução é normal, né? É o efeito colateral da sua evolução. É você começar, vai tendo algum problema, corrige, melhora e vai evoluindo. É uma mudança. Muitas vezes a gente em obra fala, rapaz, nem venha me aperrear aqui com problema, não. Eu estou com a cabeça cheia. E é uma oportunidade de melhoria que às vezes você está perdendo, que o cara que está lá no campo está trazendo para a gente. Ok? Aí, rodando aqui esse nosso PDCA, dentro dessa nossa metodologia, a gente vai agora para a checagem, né? Eu percebo que esse processo de checagem, se você olhar com a lupa do Lean, você checar as atividades é onde a gente tem o maior desperdício dentro das obras. O cara vai com a prancheta, aí vai um cara da qualidade, que faz lá uma inspeção que ele guarda, que às vezes ninguém vê, só vê para auditoria. Aí vem um outro cara, no mesmo posto de trabalho, para fazer uma medição de avanço físico da obra, né? Ele vai lá ver se andou, ver se não andou a obra, e no final do mês tudo isso tem que ser conferido na hora de fechar a folha. O que eu penso é que a gente tem que ter alguma ferramenta que proporcione para a gente uma checagem com valor agregado, tá? Como é que a gente desenhou isso dentro dessa nossa ferramenta, dentro do Lean Construction 4.0? Quando o operário conclui a tarefa dele, ele mesmo se aponta na estação. Ele fala, ó, concluí a tarefa. E aquela linha de balanço realizada já se reajusta conforme as datas de início e término que foram realizadas na tarefa. Aí a primeira pergunta que me fazem, André, o operário está dizendo que ele concluiu a tarefa e a qualidade disso? Então, o sistema, a tecnologia ajuda a gente. O sistema dispara um alerta para a qualidade, ir lá e fazer o checklist de qualidade digital, certo? E aí é outro desperdício que a gente tem nas obras, né? Então, o checklist de qualidade conforme as normas do seu PBQPH, e isso vai liberar a sua medição de avanço físico, a sua medição de empreiteiro e a sua folha de pagamento. Então, uma única checagem, que é uma checagem com valor agregado da qualidade, gera todas essas em paralelo. Então, e o legal, o que eu percebo quando a gente começa a usar essas tecnologias? O sistema de gestão da qualidade passa a ser um sistema efetivamente de gestão e não um sistema de auditoria. Por que eu chamo de sistema de auditoria? Porque aquele papel que o estagiário preencheu, para ele se transformar aquele dado de uma informação, é um HH muito alto, Aldo. O pessoal, é muito papel, é muita coisa. Aqui não. Aqui eu tenho tudo
à vista, né? E aí eu vou para o último item do PDCA, que é o ação, né? Que é você, com base nos resultados, tomar suas decisões. Só que o que eu vejo? Bem interessante isso. Eu percebo que a gente, em obra, é acostumado a tomar decisões com base em fotos. Foto da minha obra no dia 15, foto da minha obra no dia 30. O ideal é a gente tomar decisão com base no filme. Ou seja, numa informação, num fluxo contínuo, conforme a minha obra está agora. Não com base numa foto. Né? Porque a informação ela é perecível. Então, o que a tecnologia permite dentro dessa plataforma? Que você tenha dashboards em tempo real. Esses autoapontamentos, esse ok da qualidade, vai te gerando dashboard de prazo, de custo, todos dentro dessa filosofia do Lean. E aí a coisa começa a fluir e você começa a ter tempo para o Gemba, começa a ter tempo para melhorias de processo, né? E aí, ainda para facilitar mais essa questão da reprogramação da obra, a gente percebeu isso, foi até uma pergunta que fizeram aí, né? É que você tem muita carga operacional para estar reprogramando a obra. Então, o que a gente faz? A gente gerou uma ferramenta de inteligência artificial. Quando a ferramenta detecta o atraso da tua obra, ela já te dá uma sequência de comandos ideais para que você possa voltar para o seu prazo. E é o engenheiro da obra, como eu te falei, ele vai ter tempo para ver a composição da equipe, ele vai ter tempo para enxergar quais foram as causas do não cumprimento das metas. E a parte operacional, o sistema ajuda, a tecnologia chega junto. E aí você consegue rodar de novo o PDCA. Então, a tecnologia ajuda a dar essa fluidez no processo de gestão integrada Lean. Okay? Tem uma outra coisa, André. Eu trabalhei muito tempo em empresa que dava bônus à equipe por cumprimento de prazo, por bater produtividade. Com essa ferramenta, você consegue fazer isso. Você pode pegar aquele PPC, aquele índice lá de cumprimento das tarefas e fazer até uma gincana entre as pessoas, num bom sentido, né? Olha, se a sua média não baixar de tanto, você faz jus a e estipular alguma coisa. Essa também é uma maneira de você casar isso até com outro espírito, que é o da motivação. Porque você começa a trabalhar com métrica, né? Eu gosto muito daquela frase aí, if you can't measure, you can't manage. Se você não pode medir, você não consegue gerenciar. Aqui você consegue medir, talvez até online, né? Você está fazendo o engenheiro agora ter uma tomada de decisão muito rápida. Às vezes eu vejo, em relação à produtividade, que quando a informação chega que a produtividade está ruim, o cara já fez metade do prédio. Então, onde é que o cara vai recuperar isso, doutor? Não é? Não recupera. Agora, se você fez 1 andar, 2 andares, 3 andares, e já está anotando, opa, então, peraí, eu orcei, não precisa nem ser da inteligência artificial, inteligência humana mesmo. Porra, eu orcei que eu ia, por que isso está faltando? Aí você começa a cruzar as informações. É porque eu estou ainda na curva de aprendizagem no início? É porque eu tive retrabalho? Foi por causa de chuva ou porque está tendo uma falta de material sistêmica? Então, vamos mudar fornecedor, vamos dar uma prensa no setor de suprimento. Onde é que eu vou buscar remover os gargalos? Isso é o que eu acho fabuloso nisso aí. E uma colega aqui, Natália, está perguntando como é que eu convenço a direção a usar Lean. Leve numa obra que tem. Essa é a melhor maneira. Ele vai ficar com inveja disso aí. Porque aquele cronograma lá, que tem 6 meses pregado no barracão da obra, rapaz, aquilo ali já foi para o espaço há um tempão. Eu vejo, Aldo, que o grande lance do Lean, né, são as ferramentas simples, né, e que trazem, se você tiver alinhado a filosofia, o conceito e a ferramenta, né, você consegue ter resultados palpáveis dentro da sua obra. Então, não é uma coisa, não é espuma. Você consegue ter, cara, antes eu tinha uma produtividade X, passei a uma produtividade de 1,3x. Então, até um ponto importante, eu vou passar agora aqui o slide e vou mostrar para vocês alguns resultados que a gente já aferiu utilizando essa tecnologia e metodologia do Lean.
Eu vou começar pelos quantitativos, tá? Então, a gente já conseguiu aferir, em média de velocidade de avanço físico de obra, até um aumento de 10%. O que eu estou querendo dizer? Se uma construtora tinha um pico de produção de 4% ao mês, ela conseguiu ir para 4,4%. Tá? Então, é um aumento na capacidade produtiva dentro do canteiro com aquela metodologia construtiva. Tá? Um aumento de 18% de produtividade das atividades individuais. Só em você conseguir enxergar, mapear o fluxo de valor e ver onde é que estão os desperdícios e ajustar esse trabalho, fluxo de trabalho padronizado. Outro ponto também que ajuda nesse aumento da velocidade de produção, pessoal, são as restrições. A gente falou nas restrições, a gente começou a mensurar. Para vocês terem uma ideia, a média, Aldo, são 900 restrições removidas por obra. Né? São 900 problemas que estavam ali embaixo do tapete, queriam acontecer, queriam impedir que eu conseguisse ter a minha produtividade planejada e que ninguém estava ali para resolver. É muita coisa, tá? Então, a gente percebe que essa metodologia gera resultado e, como o Aldo falou, vá numa obra que utilize. E aí, André, qual a obra que utiliza Lean? Qual obra interessante? Então, eu tenho aqui uns depoimentos do Alexandre. Alexandre Mourão, ele é diretor técnico da Serrolim Engenharia. A Serrolim Engenharia é uma empresa que é referência no Lean, já publicou vários artigos no IGLC, que é um congresso internacional do grupo que estuda o Lean Construction, né? Então, é uma empresa que tem esse foco em academia e uso do Lean, está há mais de 10 anos, né, dentro dessa jornada. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que o Lean faz parte do DNA da Serrolim e o método e a tecnologia do Agile trouxe uma evolução, com grande aderência e valor agregado, desde o planejamento hierarquizado, em linha de balanço, médio e curto prazo, até a gestão visual e digital da produção dele. Tá? Então, é um exemplo de empresa que utiliza o Lean e utiliza o Lean com nível alto de excelência. Um outro depoimento que eu vou trazer aqui para vocês é de uma obra já lá em Santa Catarina. Né? Eu vi aqui muita gente ali da região central, aqui do Nordeste, vi uma pessoa do interior ali de São Paulo que se identificou, não sei se tem alguém de Santa Catarina, então vou trazer aqui um depoimento, né, do engenheiro de Santa Catarina, que utiliza também a metodologia dentro da obra dela. O Agile, ele nos trouxe uma praticidade, soluções reais em obra para realmente poder acompanhar a mão de obra em construções grandes. Temos na obra em torno de 150, 200 pessoas e você conseguir administrar todos esses recursos e todas as atividades desses recursos, veja que é um fator exponencial. Então, o Agile nos trouxe realmente esse monitoramento para mais perto, para mais dia a dia, para a nossa realidade. O dia a dia com o Agile é muito bom, ele é um autoapontamento. Então, o que tu consegue com isso? Tu consegue que eu, como gestora da obra, eu tenho tempo para pensar, para analisar, para criar estratégias. Ou seja, eu estou tendo tempo para utilizar naquilo que realmente agrega valor, que agrega valor tanto para a construtora como agrega valor para o cliente. Então, pessoal, são esses os depoimentos, tá? São essas as diretrizes, algumas chaves, tá, pessoal, que a gente precisa virar para que a gente consiga implantar a metodologia do Lean, né? Metodologia junto com tecnologia, vocês viram que a gente consegue alavancar os resultados, né? Então, Aldo, vamos ver se tem alguma pergunta. A gente tentou e já ir respondendo algumas aqui durante a nossa apresentação. Né? Vou ver se eu consigo pescar aqui mais alguma. Né? Se tiver mais alguma consideração, enquanto eu estou vendo aqui algumas perguntas, pode ficar à vontade. Olha, eu queria lhe contar um pouco da minha experiência com isso, lá de 2011. Eu fui chamado pela Andrade Gutierrez para fazer um trabalho na Arena da Amazônia. Tá? E nessa época, vou responder a Nildo já essa pergunta. Posso usar em usina hidrelétrica? Vamos lá. Mas eu vou chegar lá.
lá na Arena da Amazônia, a Andrade Gutierrez bateram na porta e disseram: vocês querem testar o Lean? Lean, o que é isso? Eu estou dizendo figurado, né? E o cara disse: eu queria usar aqui, fazer um mês de demonstração. E era um pessoal proveniente lá da Alemanha, da Porsche. E eu estava lá fazendo um outro trabalho ligado a planejamento, replanejamento, histogramas de obra, etc. E uma das coisas que eu vi os camaradas fazendo, que Lean não é só linha de balanço, eles filmaram a central de armação durante uma semana, tá? E uma das coisas que o camarada fez foi mudar o layout da central de armação. Porque ele dizia o seguinte: o caminhão que vem entregar as barras, os vergalhões, para de um lado. O caminhão é descarregado manualmente e o pessoal guarda numas baias que estão ali. E ele riscava numa planta o deslocamento das pessoas. E ele disse assim: pô, se eu baixasse, fizesse uma rampa para o caminhão encostar 1 metro mais baixo, para o servente tirar a barra de dentro do caminhão, é mais rápido. Agora, imagine isso vezes milhares e milhares e milhares e milhares de vergalhões. Não é isso? E eu vou transportar, não na mão, eu vou fazer como se fosse uma maca, com umas rodinhas. E esse negócio, rapaz, teve um ganho, mas tão visível, de uma coisa simples, só produto da observação, que se você não tivesse sido picado pelo mosquito do Lean, você olha aquela central e diz: porra, tá todo mundo trabalhando, tá, porra, beleza. Mas ali tem uma porção de desperdício oculto, de tempo, de deslocamento, de duplo manuseio. Esse negócio, rapaz, foi tão bonito. Tem um artigo que a gente ganhou até um prêmio lá na África do Sul, eu e o pessoal da Andrade Gutierrez, entre outras coisas, a gente mostrando isso aí. E como vocês viram aqui, os depoimentos aí de André Kinderé, você vê que é tanto para uma construtora grande, quanto para uma construtora média, quanto para uma construtora pequena. Dá para usar numa hidrelétrica? Dá, rapaz. O que é uma hidrelétrica senão um montão de repetitividade? Pô, mas não é um prédio, mas é um aterro. Não é um aterro? Quantas vezes você vai fazer compactação de argila para fazer o núcleo da barragem? 1 milhão de vezes, 500 mil, 50 mil vezes. Não dá para você ficar olhando e otimizar onde o caminhão faz a volta, como é que eu aumento a velocidade do caminhão da jazida até a praça da barragem, se a minha escavadeira não está girando muito em relação ao caminhão. Isso tudo é o quê? Lean. É você tentar pegar, em vez de você ver o serviço, veja a operação. Um serviço é feito de várias operações. Você tira uma coisinha daqui, você tira uma coisinha dali. Experiência de Lean em oficina mecânica. Eu conheço esse nome aqui dessa pessoa que fez essa pergunta, eu trabalhei com o pai dele. Lean em oficina mecânica? Não, mas aí, por exemplo, eu lidei numa central de armação. A gente fez também central de pré-moldado. Em oficina, deve ter. Aldo, basta você visitar uma concessionária da Toyota, você vai ver vários quadros de rejunca, você vai ver vários quadros de gestão à vista. É verdade, eu estava pensando em obra, mas é verdade. Uma concessionária é uma grande oficina, né? E assim, tem uma pergunta aqui que está bem interessante, que é do Rafael Brito. Como iniciar a aplicação em empresa de médio porte em construção de residências, né? Eu vejo, Aldo, um método de implantação do Lean bem claro. Acho que o primeiro passo é você entender os conceitos Lean, os princípios. Com base nesses princípios, você vai entender os conceitos. E depois de entender esses conceitos, você vai ver quais são as ferramentas que agregam valor para aquele momento da sua empresa. E um ponto importante que eu vejo que muita gente erra na hora de implantar o Lean por exemplo, eu vou pegar e vou visitar um canteiro lá da Serrolim Engenharia, como eu mostrei o exemplo, vou anotar tudo que eles fizeram e vou copiar igual.
O Lean, pessoal, ele tem a ver, como o Alexandre falou, com o DNA da empresa. Ele é uma coisa, tem um termo, que é o Hansei, que é do Lean, que ele fala do desdobramento estratégico. Ele é um desdobramento, ele vem desde a estratégia da empresa. E cada empresa é um cliente diferente, são pessoas diferentes, são necessidades diferentes. Então, não adianta você estocar ferramentas. Você tem que escolher as ferramentas que vão resolver os problemas que você mapeou no primeiro momento. Depois que você botou a lupa do Lean, mapeou os seus desperdícios, entendeu onde é que você pode agregar mais valor, aí você vai lá, abre a caixa de ferramentas, preciso disso, daquilo. Fazer o inverso, que é o que a gente chama de produção empurrada, ao invés de puxar de acordo com a necessidade, você vai gerar estoque e você vai acabar queimando algumas ferramentas Lean. Tem um exemplo que eu lembrei agora, uma vez eu fui visitar uma obra, Aldo, e tinha uma pilha de tijolos, que era tipo assim, eram uns 2 metros, mais 2 metros de tijolo, assim, um estoque gigantesco de tijolo. Aí tinha uma placa em cima, uma placa verde, assim, aí o cara falou, não, o que é isso? Ele falou, não, é meu Kanban. Mas, poxa, um cara com estoque gigante desse, não entendeu que o Kanban é uma ferramenta para comunicar um sistema de produção puxada, que pensa no estoque mínimo, que pensa no fornecimento quase que em just-in-time. Então, ele não entendeu os princípios, os conceitos e foi direto para a ferramenta. Dá mais trabalho você colocar a placa, pintar de verde, e daqui a pouco vai embora e diz, não serviu de nada na minha empresa essa ferramenta. O Lean não funciona. Então, por isso que é muito importante a gente começar do básico. Tem muita literatura interessante, né, de Lean. Né? Tem um livro do Taishi Ono, eu gosto muito do livro do Taishi Ono, porque você está bebendo direto da fonte, sem interpretação. O Taishi Ono foi um dos caras que criou o Lean. É um livro que tem o sistema Toyota de produção, além da produção em larga escala. Então, esse livro é sensacional. Quem quer começar, não sei se eu tenho aqui na biblioteca. Não, está lá no escritório. Não tenho na minha casa. Então, assim, é para mostrar aqui para vocês. Então, esse livro também tem esse outro aqui, que é bem interessante, ó, o Modelo Toyota. Então, são 2 livros que eu recomendo para quem está começando a estudar. Esse aí é o primeiro a ser lido, o Modelo Toyota. Aqui, ó. Certo? Então, são esses... Você conhece um chamado Gerenciando para o Aprendizado? Não, esse eu não conheço. Esse é bom, vale a pena ter. Legal. Depois eu vou te mandar esse daí. Tem Legal. também um chamado O Nascimento do Lean. Esse aqui quem me deu a dica foi Deísa Conegundes. Mexe com Lean lá na Andrade Gutierrez, né? Você deve conhecê-lo. Conheço sim. Legal. Então, Aldo, pelo que eu vi aqui, né, Engenheiro Aldo pode nos falar mais como levar as mudanças de obra in situ ao planejamento já feito de um jeito eficiente e o Lean. Eu não entendi bem. Eu também não. Não entendi bem essa... Como levar? É um pouco de tudo que a gente falou, né? Ter programação, explicar a programação às equipes, ter um processo de retroalimentação, de fazer programação e o acompanhamento, fazer gestão à vista, botar painéis, botar cartões, botar gráficos, a linha de balanço ajuda bastante. É mais ou menos isso aí. Legal. Aqui o colega João Alberto Ganzo Fernandes, professor lá de Florianópolis, dizendo que o Lean tem a ver também com Taylor e Fayol. Exatamente, essas aí são as principais teorias da administração, né? Que vêm lá de trás e vão se aperfeiçoando, mas todas apontando na mesma direção, que é o quê? Fluxo, produtividade, ambiente controlado, informação que vai e volta, melhoria contínua. Eu vi eu lendo num desses livros, eu acho que não sei se foi o Ono que falou isso, que ele mesmo sendo, o pessoal fala que o Ford, né, ele é o pai da produção em massa, né, e o Ono fala que na verdade ele foi mal interpretado, né? Ele foi mal interpretado e, na verdade, ele foi um dos caras, um pai da produção em fluxo, né? Que ele criou o fluxo de produção, né? A linha de montagem. Então, eu achei interessante essa visão, né? O Taylor, um dos caras, o pai da administração científica, né? O pessoal fala que ele foi o primeiro a ver melhorias antes e depois de implantação
aferir resultados, né, de melhoria antes e depois da implantação de processo. Então, é a base de tudo que a gente está conversando aqui. E Ford tem uma coisa também interessante. Ele perguntaram assim, qual é a cor dos carros que você vende? Ele disse qualquer uma, contanto que seja preto. Porque era o quê? Pintando de preto saía mais rápido. Porque não tinha que ficar mudando de cor, fazendo teste. Todo mundo sabia pintar de preto. Então só saía carro preto. Legal. Tem uma outra de Ford também, que ele foi abrir uma outra filial e ele foi numa outra cidade e perguntou quem é o cara mais ocupado daqui. Aí disseram, é Mr. John. Ele disse, é esse cara que eu quero que seja meu gerente. Aí disseram, mas você é um cara ocupado. Rapaz, o cara ocupado é o cara que mais tem tempo para fazer coisa. Porque o desocupado não tem tempo para nada. Aliás, nessa pandemia a gente está vendo um pouco isso aí, né? Exatamente. Então, pessoal, aqui, ó, eu coloquei, focando, viu, Aldo, nos conceitos do Lean, né? De ouvir o cliente, né? De ouvir o nosso público final. A gente sempre nos nossos eventos online a gente faz essa pesquisa de satisfação, tá? Então isso é muito importante para a gente, até para a gente melhorar para um próximo webinar e trazer temas interessantes para vocês. Então basta vocês baterem a foto desse QR Code e vocês vão entrar numa pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente isso daí, tá? Vamos para uma última, Aldo? Vamos lá, meu velho. Última de hoje, né? Você tem que dizer última. Eu tenho essa superstição. Nunca diga a última. Diga a última da nossa live de hoje, a última dessa sessão. Eu tenho uma superstição com isso, vai. Tá bom, então vamos para a última da live de hoje, né? Eu tenho uma pessoa aqui que botou como anônimo, né? Aldo e André. O planejamento a médio e curto prazo, com surgimento de restrições, são, na maioria das vezes, mais flexíveis e voláteis que o planejamento macro, correto? A aplicação do Lean também consegue ser feita nessas decisões que são tomadas com mais urgência e que não são previstas anteriormente. A primeira parte da pergunta, né, é exatamente isso. O planejamento macro, né, é aquele mapa inicial que você tem na sua obra, é aquela trilha, você vai estar sempre tentando voltar para o eixo da trilha e o eixo da trilha é o planejamento macro. Então, esse planejamento de médio e curto prazo são bem mais flexíveis, certo? Mas sempre apontando para a bússola do planejamento mais macro. É isso aí. Essa é a minha visão, Aldo. Estamos alinhados? É exatamente isso. O seu framework, o seu arcabouço é o grande cronogramão. Porque esse é contratual, esse é o que você está vendo, o prazo lá no final. Às vezes você precisa atingir alguns marcos intermediários, é com esse grandão que você afere, e os outros são para você fazer, um afunilamento, não é isso? Para você ir fazendo o seu avanço para ver qual é o grau de aderência que você tem com aquele seu desejo maior, que é o cronograma master, ou macrocronograma, ou cronograma de longo prazo. O resto da pergunta, o restante. A aplicação do Lean também consegue ser feitas nessas decisões que são tomadas com mais urgência e que não são previstas anteriormente? Rapaz, o cara passou mais tempo redigindo a questão do que ouvindo a gente, né, Kindera? Mas vamos lá. Essa questão veio o seguinte, pessoal. A base do Lean, se você tem uma forma de exposição do Lean, né, que a Toyota começou a ter que treinar muita gente e criou uma forma didática de expor os princípios do Lean, que foi a casa da Toyota. A base da casa da Toyota, a fundação é a estabilidade. Então, o Lean pressupõe que para que você consiga subir com just-in-time, para que você consiga subir com Jidoka, para você consiga criar o seu telhado, que é mais qualidade, menor prazo e menor custo, você precisa conhecer muito bem o seu processo produtivo e ter essa estabilidade básica. Então, você tem que tentar criar medidas de combater essas interrupções do fluxo, né? E tentar mapear elas para que você consiga evoluir com o seu processo produtivo. Tá? Então, se você não conseguir conhecer o seu processo, os seus índices, aí, Aldo, um erro que eu vejo que as pessoas falam, você falou lá no começo dos 5S. O 5S ele não é o fim, ele é um meio para que eu consiga chegar na implantação Lean, né? Para que eu consiga trazer os problemas à tona. Então, a ideia é essa, tá? É a gente tentar, através dessa estabilidade básica, minimizar
essas urgências que acontecem dentro de obra. A gente tem isso. Então, o que eu fazia quando eu trabalhava em obra, Aldo? Eu tinha, devido a essa minha incerteza, eu me protegia. Na construção civil, você não consegue trabalhar com estoque zero. Então, eu criava alguns estoques para absorver essas incertezas do processo produtivo. Né? Exatamente. Para que eu consiga tomar a decisão sempre centrado no fluxo, sempre centrado sem essa questão do bombeiro. Né? Com urgência, eu vou lá, apago um fogo, corro para cá, corro para lá. Então, a gente sempre busca trabalhar onde você não conseguir ter esse just in time, onde você não conseguir ter essa tolerância, coloca um estoque. André, como assim estoque? Eu tinha na obra, eu tinha 2 pedreiros, né, que a gente chamava, né, numa obra de 300 pessoas, eu pegava 2 pedreiros chamados pedreiros diversos. Né? Então, André, chegou o dono da construtora e pediu, quebrou o planejamento, pediu para o cara, vai ter uma visita amanhã no canteiro, precisa ajeitar aquilo ali. O pedreiro vai lá, mas eu não mexia com a minha espinha dorsal. Né? Eu não mexia com o meu takt time, com o meu fluxo de trabalho. Um dos exemplos. Tá? Então, estoque, não pensem como estoque só de material, mas estoque de tempo, eu posso ter um pulmão, estoque de dinheiro, no meu fluxo de caixa. Né? Então, quanto menos estoque, mais perfeito é o seu sistema. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vejo também o seguinte, pegando também o gancho aqui de umas outras perguntas, sobre como começar a implantar o Lean. Não queira fazer tudo da noite para o dia e achar que em 2 meses sua empresa virou de ponta cabeça. Não é assim. Esse é um trabalho paulatino. Não vá botar em todas as obras ao mesmo tempo. Eleja uma obra, faça um piloto, vá fazendo. Porque Lean também mexe muito com suscetibilidade de pessoas. Tem gente que naturalmente é anti-Lean porque a informação sai de suas mãos. Eu acho que esse é um perfil de profissional que a gente tem que atrapalha bastante Lean. Lean, como ele mostrou, é gestão à vista, informação permeando, aliás, eu gostei desse termo aí, permeando todos os setores. Aquele cara que gosta de guardar tudo para si não combina com Lean, tá? Então, Lean é o quê? Compartilhamento. Essa é a palavra que está na moda aí. Compartilhamento, transversalidade, visibilidade, pensar em fluxo e todo mundo junto, te remover restrição e aprimorar o fluxo. Bom, Kinderé, eu queria lhe agradecer, porque acho que a gente já está chegando no final aqui, né? Já estamos ou não? Estamos sim. Considerações finais. Beleza. Eu gostei muito aí do bate-papo. Eu sou um grande apreciador aí do seu trabalho. Você sabe disso, porque eu, inclusive, recomendo a empresas que são minhas clientes que conheçam sua solução aí eu ia dizer que conheça a sua ferramenta lá, que conheça a sua solução aí de Lean, porque eu sei que dá resultado. Quem trabalha com isso, aliás, eu queria até lhe fazer uma pergunta. Qual é o seu grau de perda de cliente? O camarada que foi lá e comprou, usou a sua solução. Na outra obra, ele quer continuar ou ele acha que aquilo foi botar brinco de ouro e focinho de porco e não quis mais fazer aquele supérfluo lá? Tá. Aldo, a nossa solução é uma solução que ela tem aí aproximadamente, botar aqui 10 meses que ela está rodando nos canteiros, tá? Eu tive até agora 2 clientes que fecharam a obra e foram para um canteiro seguinte, tá? Então, das obras que estão rodando hoje, eu posso dizer que todas, quando terminaram, os clientes levaram para a obra seguinte. Aí, já é um indicador alvissareiro. Legal. Pois, Aldo, eu também agradeço a oportunidade, né? Eu sempre falo, desde a época da faculdade, eu sempre estudei pelos seus livros, né? Aquele livro vermelho, Planejamento e Controle de Obras, né? Então, é um prazer estar aqui tendo essa oportunidade da gente estar trocando ideias, da gente estar debatendo e eu aprendendo muito, né? Com as suas diretrizes, até com a sua forma de estruturar as ideias. Muito obrigado e parabéns pela apresentação e pela sua didática. Obrigado, meu velho. Eu escrevi o livro e botei um capítulo de linha de balanço lá no livro, exatamente porque eu
fiz minha carreira dentro de obra que não tinha tanta comunicação como tem hoje, internet, celular, esse tipo de coisa. Então, eu tive que aprender muito eu mesmo fuçando. E aí, para pavimentar o trabalho dos outros, eu digo, pô, eu vou fazer um livro para ver se eu ajudo outras pessoas que estão vindo. E que bom que ajudei você e outros colegas aí que também agradecem. Bom, foi um prazer. Eu gosto muito de participar desse tipo de coisa e vocês aí também podem. Eu, de vez em quando, faço algumas lives. Eu vou fazer uma em breve com um colega que faz a engenharia da Universal Studios, lá dos Estados Unidos. É um colega brasileiro que está lá. Tem muita coisa para vocês também aprenderem. Mas isso aí depois vocês veem lá no Instagram. Obrigado, Kinderé. Um grande abraço. E a todos vocês que participaram, saúde, sucesso, e a gente se vê por aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que viabilizou o webinário da equipe da Aval e até a próxima. Um abração.